Boa noite aos irmãos, graças a Deus pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos, esse culto de oração. E o assunto que eu quero tratar em relação ao dia de hoje é sobre oração. Estaremos iniciando a leitura de um versículo e durante a mensagem aplicaremos vários outros versículos àquilo que queremos falar sobre levantai-vos e orai. Levantai-vos e orai. Nosso versículo é no capítulo 4 do livro de Gênesis 4, versículo 26. A palavra do Senhor nos diz assim, Gênesis 4, 26. A Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que temos mais uma vez de nos reunirmos na Tua presença. Prepara os nossos corações para que a Tua palavra faça a obra que Te apraz e que nós possamos depender em Ti, ó Deus, através da oração, em nossas decisões, da Tua orientação para honrarmos e glorificarmos no Teu santo nome. Ajuda-nos, em nome de Cristo, que eu oro agradecido. Amém. Levantai-vos e orai. Oração, um assunto necessário a ser tratado, um assunto fundamental para a vida íntima do crente com Deus, a vida íntima da família com Deus, a vida íntima da igreja com o Senhor. Billy Martin diz, Deus nada faz sem oração. E aqui no livro de Gênesis capítulo 4, 27, nasceu a Sete um filho, e ele chamou seu nome Enos. Então os homens começaram a invocar ao Senhor. Levantai-vos e orai. Foi nesse momento, registrado na palavra de Deus, que o homem, na linha do tempo, passou a buscar a Deus em oração. Os homens começaram a orar, a invocar a presença de Deus para a sua vida. Buscar a face do Senhor. Então é a primeira vez que aparece na Bíblia o homem buscando a Deus em oração. O pecado havia entrado na humanidade, passado de geração em geração, corrompendo o homem. Passou para todos os homens, todos pecaram, conforme diz a palavra de Deus. Agora aqui, mais de 1500 anos se passam para que o homem buscasse ao Senhor em oração, acabando com um período de obscuridade do pecado em relação ao relacionamento de Deus com o homem, a tristeza que o pecado trouxe. E ele colocou o nome de Enos. Enos é homem, é frágil, é um homem mortal. Então relata o nascimento de Enos como a primeira forma do homem invocar a Deus, mostrando a necessidade de buscar a Deus, e aqui Deus mostrando o valor desse relacionamento através da oração. Os descendentes de Caim se vangloriavam em razão da sua força, em razão da sua valentia, porque eram descendentes de Adão. E a valentia desses descendentes era contrária à comunhão com Deus. Agora, com Sete, um descendente de Adão também, os homens passaram a glorificar a Deus, não se vangloriar de si mesmo, mas vangloriar-se diante de Deus pela graça e maravilha de Deus. Então, pela sua fragilidade, a palavra de Deus mostra a necessidade do homem depender, não só fisicamente, espiritualmente, de Deus no seu dia a dia. Hoje nós temos o nosso culto de oração nas quartas-feiras, hoje nós buscamos a Deus em oração nas nossas casas, nós buscamos a Deus em oração nos cultos de domingo. Por quê? Porque nós somos gratos por tudo aquilo que, a partir desse momento registrado na palavra de Deus, Deus passa a fazer ao homem em benefício desse relacionamento através da oração. Então nós precisamos, como crente, zelar pela oração, termos um tempo a sós com Deus, para que possamos buscá-lo através da oração. Quando devemos buscar a Deus? Quando? Quais são as razões para que nós venhamos a buscar a Deus? Primeiro, é o plano de Deus para o homem em relação à oração. Deus quer que o homem o busque através da oração. Orar insistentemente, pois Deus é quem instituiu a oração. Não é nós, mas Deus é que colocou isso no propósito. Desde a separação física de Deus com o homem naquele relacionamento que existia
no Jardim do Éden, em razão do pecado de Adão, a oração é a forma como nós temos de nos achegar na presença de Deus, invocar o seu nome, a presença de Deus na nossa vida. Então o homem deve depender diariamente de Deus, porque é o plano de Deus para a nossa vida. Deus nos protege, Ele promete nos proteger de acidentes, dos males que esse mundo tenta colocar sobre as nossas vidas, que o próprio inimigo, Deus nos protege das catástrofes quando nós buscamos a Deus em oração. É impossível, irmãos, vivermos no presente mundo que jaz no maligno sem dependermos de Deus na oração. Por isso que a palavra de Deus nos exorta: levantai-vos e orai. Somos mortais, frágeis para viver nesse mundo, só na presença de Deus. E nós vamos citar vários versículos que mostram como Deus deseja que nós o busquemos em oração. Jeremias 29:13. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Provérbios 8:17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam acharão. Quer dizer, não há momento para buscar a Deus, é a qualquer momento do dia. Salmo 50:15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Deus quer que através da oração nós possamos dar glória a Deus. Quando necessitamos de um socorro, Deus está pronto a nos responder através da oração, para que Ele possa receber glória. Segundo Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Era a comunhão que Deus tinha com o povo de Israel. Tiago 5:17 diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos sujeitos, mas orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o fruto. Então mostra a necessidade de nós buscarmos a Deus. Por quê? Porque é um plano de Deus para nossa vida. Levantai-vos e orai. Segundo aspecto que nós devemos buscar a Deus, porque Deus quer que nós sejamos dele, sede de Deus. Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, aonde não há água. Davi buscava a Deus em oração de madrugada, de manhã, de meio-dia, à tarde, à noite, em qualquer momento da sua vida, porque ele anelava a presença de Deus, ele tinha sede da presença de Deus na sua vida. É como se nós vivêssemos num deserto e encontrássemos naquele dia de tamanha sede água, num poço de água para beber. Assim em relação a Deus no nosso relacionamento espiritual. Buscar a Deus com toda a sede, com toda a força, porque só Ele pode saciar o desejo da nossa alma. Quão importante então, irmãos, é buscar a Deus em todo o tempo. Orar sem cessar, como igreja, como crente individualmente em nossos lares. Vidas secas, terra rachada, numa mensagem que eu já preguei, a necessidade de água. Nós temos sede da palavra, da presença de Deus na nossa vida. E Davi expressa isso em todos os seus salmos. Além do que nós já referimos, o Salmo 63:1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito, assim como uma terra seca, cansada, deseja a água. Salmo 143:6. E estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como uma terra sedenta. Então Davi tinha esse desejo e ele expressa isso através dos salmos, o seu desejo de buscar a Deus. Assim como a terra tem sede de água, a nossa alma deve ter, como salvo em Cristo Jesus, sede, agonia, ansiedade de a todo momento estar em Deus, com Deus em oração.
a vida de oração. Temos muitos exemplos. O pastor Steven, ali do Seminário Batista Regular do Sul, quando dirigia e muitas vezes veio pregar aqui na nossa igreja, ele dizia: não leve o povo aonde você não foi. Então, se você está na presença de Deus em oração, você pode levar o povo na presença de Deus. Charles Simon orava das 4 às 8 da manhã todos os dias. John Wesley, das 4 às 6 da manhã. Bispo Ken, a alma enamorada com Deus, começava às 2 da manhã, 3 horas da manhã, orando a Deus, dobrando o joelho. Se desgastou tanto em seu joelho que ele morreu tendo problemas de artrite, porque dobrava o seu joelho, o seu coração diante de Deus. Samuel do Fort levava de 3 horas da manhã até o raiar do dia em oração com Deus. Joseph Allen, das 4 às 8 da manhã. John Welke, das 8 horas que ele orava por dia, as primeiras horas eram em oração. Ele era um pastor que tinha um rebanho de 3.000 almas. Ele era pastor dessas almas e ele dependia de Deus através da oração. Levantai-vos e orai. William Bramwell, diariamente mais de 4 horas de oração. Então são exemplos de homens que se dedicavam a Deus em oração. Por quê? Era o plano de Deus para as suas vidas, para que nós pudéssemos ter sede de buscar a presença de Deus, levantar-se e orar no melhor do nosso dia, dentro daquilo que Deus nos concede, na alva da manhã, orarmos a Deus. Êxodo capítulo 17, Êxodo 17, do versículo 8 ao 13, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai. Peleja contra Amaleque, amanhã estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava as mãos em oração a Deus, levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam em cada lado as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficavam as suas mãos firmes até o pôr do sol, porque ficavam em oração, intercedendo a favor de Israel naquela peleja. Assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Moisés, quando levantava as mãos, o povo prevalecia, mas quando ele baixava as mãos, o povo era dominado, mostrando o que, irmãos? Que nós devemos estar em constante comunhão com Deus, com o nosso coração, com os nossos olhos no Senhor, para que Ele possa, dentro desse mundo mau, nos dirigir. Então os amalequitas eram descendentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, mas odiavam a Israel. Esaú foi um homem profano e impuro. A palavra de Deus diz que ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Israel teve que entrar em combate e confiar em Deus contra esse irmão dele, para obter vitória. Vemos então nesses versículos, irmãos, o poder que vem do céu quando nós buscamos esse poder. Josué não tinha habilidade, a habilidade do exército vinha de Deus, em razão dessa intercessão de Moisés, Arão, Hur, lá no monte, para que Josué pudesse pelejar e Deus dá a vitória. Mas eles confiaram no Senhor através da oração, intercederam a favor de Josué e do povo que peleava, e Deus faria o necessário para dar vitória. Quantas vitórias a Igreja de Cristo poderia ter se nós tivéssemos comportamentos como de Moisés, Arão e Hur, constantemente buscando com mãos erguidas a Deus em oração. Mas nós muitas vezes, quando o braço pesa, quando o cansaço vem, nós desmorecemos e desistimos. Eles não, eles ficaram um apoiando o outro dentro daquele cansaço físico para que a alma pudesse em oração prevalecer em benefício do povo. Sede
de Deus. É o que mostra essa passagem. Isaías 26, 9. Com a minha alma te desejei de noite e com meu espírito que está dentro de mim madrugarei e buscar-te-ei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, para nós andarmos de forma justa nesse mundo, sermos a luz nesse mundo, o sal nessa terra, seja um pastor, seja diácono, seja um crente, seja uma criança, só em oração contínua. Por isso que nós devemos valorizar o tempo de oração, nosso culto de oração, nosso tempo de oração familiar. Nós temos a nossa programação de 24 horas de oração, onde cada um está intercedendo uns pelos outros, para que Deus possa aplacar a sua ira sobre esse mundo pecador, trazendo salvação em Cristo, diante dessa pandemia, oportunizar as pessoas que estão sofrendo para que possam reconhecer a Cristo como Salvador. Mas isso só dá vitória através da oração. Orar em alma e em espírito, com todo o nosso ser, intercedendo uns pelos outros. Então devemos dar esse valor à oração. Um dos salmos mais maravilhosos em relação à oração, Salmo 42, versos 1, 2. Assim como a serva brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face? Versículo 5. Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação da sua face. Versículo 11. Porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, o salmista Davi aqui está mostrando que, independente da circunstância, ele vai buscar a Deus em oração, a força necessária para que a sua alma se tranquilize, para que a sua alma possa esperar em Deus. E o tema aqui desse capítulo 42 é o versículo 5. A alma abatida, ele vai perturbada, vai buscar a Deus, porque vai esperar em Deus, mostrando aqui a sede, a necessidade da presença de Deus. Então o centro da vida de Davi era a oração. Ele usa a figura da corça, a corça que se esforça para chegar nas águas, para que sacia sua sede. Assim deve ser a nossa alma, irmãos, como era a alma de Davi, buscar a presença de Deus nos tempos de angústia e de dificuldade, para que nós possamos ter o refrigério necessário para enfrentarmos as nossas circunstâncias adversas, glorificarmos a Deus com a nossa vida, porque é nele que nós confiamos e é nele que nós esperamos. Quando oramos a Deus, nós sabemos, esperando pelo tempo do Senhor, nós vamos ter a bênção necessária para suportarmos e vencermos as adversidades. Então, assim como a água sacia a sede do corpo fisicamente, a comunhão com Deus, a presença do Espírito de Deus na nossa vida, através da comunhão, através da oração, sacia o desejo da nossa alma em relação ao relacionamento com Deus. Paulo orava a favor das igrejas para que tivessem homens, mulheres dedicadas, não só frequentadores das igrejas, esquenta-banco. Ele desejava santos, pessoas dedicadas, pessoas que agradassem a Deus. Agora, como eu vou procurar agradar a Deus se eu não busco a vontade de Deus para a minha vida em oração? A palavra de Deus mostra, mas eu devo buscar a orientação do Senhor através da oração, para que eu possa frutificar para toda a boa obra. Um homem formado pela meditação na palavra de Deus e pela oração, que me dá a estrutura necessária para, nos momentos de angústia, suportar toda essa tribulação. A estrutura que tenho vem de Deus através da oração. É o que o Paulo dizia, por isso que ele venceu todas as adversidades. Gálatas capítulo 4, versículos 15 a 19. Gálatas 4, 15 a 19. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arriscaríeis os vossos olhos, arrancaríeis os vossos olhos e musdaríeis. Eis-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem
excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Então, Paulo mostrando a necessidade do crente de crescer espiritualmente, de ser santo. Ele sabia que aqueles judaizantes haviam entrado na igreja de Gálatas e influenciado o coração dos verdadeiros convertidos, desviando muitos deles do verdadeiro propósito de servir ao Senhor. E Paulo aqui está mostrando o seu zelo, dizendo a verdade. Paulo sempre falou a verdade, por mais dura que fosse, pois ele procurava a glória de Cristo, não a sua própria glória. Enquanto aqueles judaizantes queriam se promover, procuravam a sua glória, Paulo procurava glorificar a Cristo. E ele pregava dessa forma. Assim, irmãos, é quando a mensagem é pregada. Muitas vezes ela é dura ao nosso coração. Às vezes o pastor, às vezes o irmão que está pregando, ele pode estar se direcionando a mim, eu posso estar pensando, mas não, ele é um instrumento nas mãos de Deus e ele prepara a mensagem, prepara o sermão conforme Deus coloca no seu coração para que possamos formar santos, pessoas dedicadas a Deus, pessoas que vivam conforme a palavra do Senhor, pessoas que não vão olhar aquela mensagem como uma situação de pegar no meu pé, mas uma mensagem para exortar a santidade. Por quê? Porque quem prega a verdade busca viver a verdade. E se ele está pregando é porque, a princípio, na sua vida, deve estar demonstrando essa verdade. E ele busca que o povo se conduza nos caminhos do Senhor de forma a glorificar a Deus. Paulo, ele, nas suas mensagens duras, provou o amor pelos Gálatas. Assim, quando a palavra de Deus é pregada, o pregador, da mesma forma, está tentando mostrar o amor de Deus para com as pessoas, para que a palavra de Deus possa nos transformar e nos aproximar cada vez mais de Deus, para que através da oração nós possamos ser santos e irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. Então o apóstolo, ele tinha o propósito, o apóstolo Paulo tinha o objetivo de fazer o seu ministério, de pregar a Cristo e formar homens santos para que possam servir ao Senhor. Como tem sido eu, como tem sido tu, diante da mensagem que é pregada? Será que eu aplico para a minha vida para que eu possa me santificar cada vez mais, para que eu possa ser útil na obra de Deus? O sentido da mensagem é tratar cada coração conforme a sua necessidade. O apóstolo do Evangelho era o apóstolo Paulo, gerando homens, mulheres com um novo entendimento, que buscassem a presença de Deus para que pudessem trabalhar na obra. Se nós não buscarmos a Deus em oração, irmãos, nós vamos esmorecer na obra do Senhor. Por isso, nós temos exemplos, citando exemplos na palavra de Deus, exemplo de missionários, de pastores, de pregadores que tiveram suas vidas dedicadas à oração, porque eram um instrumento de Deus para que o seu rebanho pudesse viver de forma santa. E eles, da mesma forma, estavam vivendo de forma santa porque buscavam a Deus através da oração. Não deixe de ter o tempo especial com Deus através da oração, porque nós devemos ter a sede de Deus, como esses exemplos que citamos na palavra de Deus e desses homens que tinham a sede e dedicavam o tempo em oração. Outra necessidade de buscarmos a palavra de Deus através da oração, exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Lucas 22, 44 a 46. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão, e levantando-se da oração foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então o próprio Senhor Jesus Cristo é o exemplo de oração. Ele dedicava
a sua vida de oração. Sendo Deus, orava a Deus em oração. Levantai-vos e orai, diz o Senhor. Cristo experimentou toda a agonia pelo nosso pecado, suou gotas de sangue. O Santo de Deus passou pelo caminho que nós deveríamos passar. E ele desafia nós, salvos em Cristo, a dependermos de Deus através da oração. Se ele, sendo Deus, precisou de Deus, quanto mais nós, irmãos, temos que seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para viver no presente mundo de forma que possamos glorificar a Deus e viver de forma santa. O caminho da oração mostrado pelo nosso Senhor e Salvador. E ele é o exemplo de vida de oração. Ele se retirava, deixava muitas vezes o povo à parte para ter o seu tempo a sós com o Pai. Mesmo sendo Deus, dependia do Pai. Ele quer mostrar a necessidade assim para cada um dos seus filhos da santidade. Quer que nós sejamos santos através da oração, porque quando nós oramos a Deus, seja como igreja, seja como crente individualmente, nós estamos derramando o nosso coração diante de Deus. Nada fica escondido, nada fica represado. Se precisar confessar, nós vamos confessar, porque Deus é fiel e justo e vai nos perdoar e purificar o nosso pecado. Por isso que a oração é um termômetro da espiritualidade que nós temos. Se nós oramos pouco, é porque nós estamos mal espiritualmente. Se nós buscamos a Deus, é porque nós estamos no caminho crescente da espiritualidade em razão da necessidade da oração, da cada vez maior a dependência de Deus na nossa vida. Levantai-vos e orai. É o que o Senhor Jesus Cristo nos deu de exemplo. Por quê? Nós somos frágeis, irmãos. Os apóstolos acabaram dormindo enquanto esperavam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que havia saído para orar. E por que eles não ficaram em oração? A necessidade de depender de Deus. O Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo. É a nossa vida diária que deve ser o exemplo do nosso Senhor. Quanto tempo eu tenho apresentado, o irmão, a irmã, tenho apresentado de oração a Deus? É o suficiente? Quanto tempo mais precisamos? Vai depender, irmãos, da nossa sede de Deus, do nosso desejo ardente de buscar o Senhor em oração, a dependência, derramar a nossa alma, o nosso sentimento diante do Senhor. Então a palavra de Deus rapidamente nos mostra que orar é o plano de Deus para a vida do homem. Por quê? Porque nós temos sede de Deus e nós temos o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em tudo buscou o Senhor, mesmo sendo Deus, buscou o Pai em oração. Não sucumba nessa área da oração, na tua vida, na minha vida, que nós possamos dedicar ao nosso Senhor o nosso tempo em oração. E aquele que nos assiste pelas redes sociais, que ainda não creu em Jesus Cristo como Salvador, Deus não pode ouvir a tua oração enquanto não for uma oração de arrependimento. A primeira oração que Deus vai ouvir de ti é aquela oração aonde tu vai buscar a Deus na presença do Senhor através de Jesus Cristo, reconhecendo que tu é pecador, que tu, por tuas condições, não tem condição de viver diante de Deus de forma que agrade a Deus e que precisa de Jesus Cristo como Salvador. Então essa oração de reconhecimento da tua dependência de Deus é a primeira oração que Deus vai ouvir, aonde tu vai mostrar a tua necessidade de salvação, se arrepender de teus pecados, mostrando que é pecador, Deus vai te dar salvação. Romanos 10, 8 a 11 diz: mas o que diz a palavra que está junto a ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Então o meu desejo é que tu possa, através da oração, reconhecer a Jesus Cristo como Salvador, pedir para que Ele possa entrar na tua vida, para que Ele possa transformar a tua vida. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado,
A um coração quebrantado e contínuo não desprezará o Deus Todo-Poderoso. Salmo 51, 17. Através da oração, tu pode mostrar esse coração quebrantado, pedindo para que Jesus possa ser teu Salvador. Que tu possa fazer oração, se não, possa nos procurar, nós vamos te mostrar através da Palavra de Deus, nas Escrituras, como tu pode receber Jesus Cristo como Salvador. Que a Palavra de Deus faça obra em cada coração e que Deus seja glorificado na nossa vida. Dependamos de Deus através da oração. Levantai-vos e orai. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra, olharmos os exemplos, ó Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, te buscou dependendo da Tua vontade, da Tua orientação, ó Deus, para a força necessária cumprir o Teu propósito na vida dele, que era morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Que seja esse o nosso desejo, dia a dia, de Te buscar, termos saciado a nossa sede espiritual na fonte que é o Deus Todo-Poderoso. Fala aos corações daquele que não crê em Cristo como Salvador, que seja uma noite, ó Deus, de reconhecimento do pecado e aceitação de Cristo como Salvador. Obrigado pela oportunidade, pela vida, por tudo que Tu tem feito para conosco. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.